Rádio Legends of Death, ZYD 2019. Legends Web Rádio, emissora do grupo Legends of Death. Operando em full time para mais de 38 mil cidades e 193 países. Trabalhos técnicos e direção: Adelcio Martins. Em memória, André Vivendas. Divisão de RH, Edivaldo Mendes. Barambinha, Americana São Paulo. Legion, se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Olá, estamos começando mais uma edição de Legends of Death, hoje edição número 166. Programa de hoje, banda Coffin Rod. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends, toda semana. Vem aí! CDM Metal Fest, com as bandas Torture Squad, Crisium, Expurgo, Vulcano, Spiritual Hate, Justabelli, entre outras bandas. É de 8 a 10 de julho em Campo do Meio, Minas Gerais. CDM Metal Fest. E agora a entrevista, banda Coffin Rod. Coffin Rod é death metal de Franca desde 2018. Lançou um 4-way split em 2021, o Latin American Slaughter com Satan Blur, Old School e Diablo. Coffin Rod é Necrotherium vocals, Witchhammer guitarra, Hefesto baixo e Skull Riper bateria. Bem-vindos ao Legends 166. Legends of Death. Conversar hoje com a banda francana de Necro Death Metal. Queria saber como tudo começou, se o pessoal já vinha de outras bandas. Bom, primeiramente gostaria de estar agradecendo à Rádio Legends of Death pelo espaço cedido a nós do Coffin Rod para poder contar um pouco da nossa história. E também mandar um salve para vocês que fazem um trabalho fodido em prol do verdadeiro underground. Então, o Coffin Rod surgiu no fim de 2019, idealizado por mim, Necrotherium, e pelo nosso ex-baterista, o Skull Reaper. Nós dois tocávamos no Terror Mosh, era uma banda de thrash grind daqui de Franca, interior de São Paulo. A banda durou uns 6 anos. E depois que a banda acabou, nós dois nos juntamos e decidimos montar uma banda que fosse numa outra pegada, com death metal old school, sabe, baseado no death metal old school, pegada de Bolt Thrower, Autopsy, Entombed. E para isso a gente recrutou o Hefesto no baixo e o André na guitarra. O Hefesto chegou a tocar no Neural Death aqui em Franca e o André tocou no Diatort, no Cadaverizer e no Grande Necrófago também. E com isso a gente começou a fazer os ensaios, mas passou um tempo, o nosso guitarrista, o André, saiu da banda porque ele não estava
conciliando, morando 100 km daqui, então começou a ficar difícil. E a gente teve que trocar de guitarrista, nisso entrou o Witchhammer, que vem fazendo um trabalho fodido com a gente também. Entrou gravando material e tamo aí, cara. Tamo aí com sangue nos olhos pra fazer barulho. A banda tá numa coletânea em tape, né? Vocês pretendem fazer um cassete LP com seus futuros trabalhos? O que vocês acham desse culto? Sim, cara, a gente participa do Four Way Latin American Slaughter com mais 3 bandas aqui da América Latina. O Diabol do Chile, o Old School da Colômbia e o Satan Blood do México. Esse Four Way foi idealizado pelo Francis do Diabol. Esse material já foi lançado em tape no México e na Colômbia. E tô trabalhando para poder lançar ele aqui no Brasil em CD, que foi um formato que a gente escolheu entre nós, sabe? Cada país quis lançar em algum formato. Em LP eu ainda não sei se ainda a gente consegue lançar, sabe? Dependendo da procura dos selos que a gente conseguir, a gente lança sim. A minha vontade é gigante de lançar em LP, cara. Eu como colecionador, eu adoro esse culto ao formato analógico, sabe? Então, provavelmente, creio que os próximos lançamentos do Coffin Road possam sim sair em cassete, em LP. A gente está trabalhando muito forte para isso. Vocês fizeram essas músicas direto pra coletânea ou era uma demo que vocês mandaram pra lá? E quando sai um novo trabalho da banda? Então, cara, essas músicas já faziam parte do nosso setlist, né? Que a gente chegou a fazer alguns shows antes dessa maldita pandemia. E quando eu recebi o convite do Francis para poder fazer parte no Split, a gente se juntou, escolheu as faixas que fariam parte e gravamos, sabe? A gente gravou com o Junão, Marcos Júnior do Lone Hunter, no estúdio dele aqui em Franca. Inclusive queria mandar um abraço para ele, que fez um excelente trabalho, a gente gostou demais. E cara, a gente tá trabalhando em composições novas, a gente já tem algumas músicas, estamos trabalhando em outras. Recentemente o nosso baterista, o Skull Reaper, saiu da banda, foi cuidar da vida dele, dos assuntos trabalho, família. E a gente decidiu seguir como um trio, sem ter um baterista fixo. E a gente está trabalhando em composições novas, inclusive por esses dias mesmo agora deve sair alguma coisa nova. Mas estamos trabalhando, cara. Agora, previsão de lançamento, cara, provavelmente só depois do segundo semestre. A gente quer fazer um trabalho legal mesmo, uma coisa foda, sabe, marcante. A gente não quer entrar no estúdio pra fazer uma coisa qualquer, mano. A gente quer fazer um trabalho de headbanger pra headbanger mesmo. Intervalo. Vem aí! Agosto do Campo Festival. Com as bandas Rebellion, Disformias, Errol Fetus, Nightmare Slaughter, North Dog e Flash Pyre. É 13 de agosto em Taguatinga do Norte, Distrito Federal. Agosto do Cão Festival. De volta no Legends of Death número 166, hoje com a banda de Necro Death Metal de Franca, Coffin Rod. Aliás, como é que é a cena de Franca e região? Queria que você comentasse os grandes nomes do passado que hoje não existem mais. Ah, mano, a cena de Franca aqui, da região, é muito forte, cara. Aqui é um berço do metal extremo também, cara. Eu creio que não deva pra nenhum lugar do mundo. Posso estar falando uma besteira, mas é real, cara. Vixe, aqui surgiu muita banda foda, meu. Desde lá atrás com o Bestial War, Mayhem Decay Cudgel, Masturbator, passando ele nos anos 90 com Hyperus, Eternal Solitude. Sempre foi grande, cara, e sempre surge uma banda aqui, outra ali, mesmo no momento, que ultimamente é difícil, né, cara, aparecer umas bandas novas assim. O interior daqui de São Paulo não deve nada a qualquer canto do mundo, cara. São muitas bandas boas, competentes, certo? E para todas as vertentes, desde do death metal, black metal, noisecore, punk. A cena aqui sempre foi real e de extrema resistência também, cara. Eu vou falar pra você, mano, mexer com um cenário underground no interior, cara, não é brincadeira, cara. É muito mais difícil, sabe?
Nas capitais, talvez acho que seja um pouco mais fácil quando se fala de cena, né, cara? É tudo mais fácil, creio eu, mexer com show, com logística de tudo, cara. Eu faço produção de shows aqui também, trabalho no Franca Metal Fest, que acho que é um dos maiores eventos de metal extremo do Brasil. Então eu tenho a noção do tamanho da grandeza da nossa cena aqui e o tanto que é importante também, cara. Hoje em dia, aqui em Franca, além de nós do Coffin Roach, tem os caras do Lone Hunter, tem mais uns meninos do Heavy Metal aqui, do Louder Than Hell, do Hellrise, tem o Black Metal com o Cursed Christ. Os caras estão na ativa, estão a milhão aí também, fazendo um puta som, cara. E quem tá escutando aí, eu indico as bandas pra conhecer, cara, que vocês não vão se arrepender, não. Fala de um fato curioso que tem acontecido em shows da banda. Cara, um fato curioso que tem acontecido em show, incrivelmente não aconteceu em show, mano, que é o lance da gente não conseguir tocar com banda gringa, cara. Quando eu tocava com o Terror Morte, a gente teve 2 oportunidades e as 2 vezes as bandas cancelaram, sacou? E com o Coffin Roach eu peguei uma data pra fazer aqui com a banda Goat da Alemanha, tava tudo fechado, tudo certo, local, tudo arrumadinho, cara. Faltando 2 semanas pro show, veio a merda da pandemia, fechou os aeroportos lá na Europa e os caras não puderam vir. Mas acho que esse deve ser o fato mais curioso nosso aí. Franca, há um tempo atrás, né, tinha uma forte cena white, muita treta. Como é que vocês convivem com isso? Mano, eu acho que nem era uma cena tão forte assim, cara, que essa merda não é forte em lugar nenhum, né, mano? Mas acho que era uma meia dúzia de gato pingado aí tentando se infiltrar no verdadeiro underground, tá ligado, cara? Eu tô cagando pra esses malucos, não vejo, pra mim não faz parte da minha cena, neles não faz parte da nossa, não sei o que esses caras fazem hoje em dia, tá ligado? Mas nos nossos rolês aqui, a gente não vê, tá ligado? Os caras não colam, mano. Eu não cheguei a fazer parte dessa época aí, tá ligado? Eu sou um pouco mais novo, eu tenho 30 anos, então eu não cheguei a fazer parte dessa época aí, dessa cena white aí, tá ligado, cara? Mas ultimamente esses merda aí andam se escondendo, sei lá, ou desistiram de fazer parte, tá ligado? Mas a gente mesmo nem é conivente com essas ideias de white metal e tal, mas os caras estão na dele e nós estamos na nossa, fazendo nosso corre, cara. E estamos cagando 1000 quilos pra esses malucos aí, velho. Intervalo. Vem aí! CDM Metal Fest, com as bandas Torture Squad, Crisium, Expurgo, Vulcano, Spiritual Hate, Justabelli, entre outras bandas. É de 8 a 10 de julho em Campo do Meio, Minas Gerais. CDM Metal Fest. Qual a temática básica da banda? A temática da banda basicamente se resume a contos de morte, culto à morte, necromancismo, e com espaços ali também para poder exaltar o nosso ódio à religião também, né, ao cristianismo principalmente e a todas as religiões também, que é o maior problema da humanidade, essas merdas de religião, cara. Montar uma banda, tocar, gravar, onde a banda encontrou mais dificuldades para seguir sua proposta, ou se tem sido tranquilo? Cara, tranquilo, eu acho que não é pra nenhuma banda, sacou? Que toca nesse segmento do underground aí. É difícil, cara. Você ter grana, equipamento, investir nas paradas, porque todo mundo trabalha, ninguém vive disso, né, cara? Então é bem difícil, né, velho? Mas entre montar a banda, tocar e gravar, eu creio que a gente teve mais dificuldade na hora de gravar, porque nenhum de nós teve uma experiência em estúdio, sabe? Por mais que hoje seja muito mais fácil, né, pra gravar, a gente teve um pouquinho de dificuldade, né? Mas ainda bem que a gente teve um produtor muito bom, né, cara? O Marco Júnior, o Junão lá, ele é um cara excepcional, cara, 10. E ajudou a gente demais. A gente já conhecia o som, foi por esse motivo que a gente optou por gravar com ele, que era um cara que toca death metal, conhece death metal, putz pra caralho, sabia o que a gente queria fazer. Mas eu creio que, tipo assim, não seja uma dificuldade, né, cara? Mas é um empecilho, é mais difícil, né, cara, pra gente poder estar gravando. Porque se a gente conhecesse o caminho, a gente mesmo fazia isso, né? Porque se for ver o underground é mais ou menos assim, né? A gente tem que andar com as próprias pernas.
Mas eu creio que a dificuldade maior mesmo foi gravar, cara. Montar a banda foi tranquilo, pra tocar também mas pra gravar mesmo. Chegando ao fim da entrevista com a banda de death metal de Franca, Coffin Rot. Agradecer a todo mundo da banda pela passagem no Legions of Death. Bora de Coffin Rot. We shall move it longer.
nosso som rola na Legion of Death. Legion of Death. Vem aí! CDN Metal Fest, com as bandas Torture Squad, Crisium, Expurgo, Vulcano, Spiritual Hate, Justabelle, entre outras bandas. É de 8 a 10 de julho em Campo do Meio, Minas Gerais. CDN Metal Fest.
Sede esqueci trompeta, que anuncia Legions of Death.
Headbangers, aqui é o Fagner da banda Infector Cell de Cotia, São Paulo, e nós estamos no Legion of Death.
Vem aí! Agosto do Cão Festival. Com as bandas Rebellion, Disformes, Errofetos, Nightmare Slaughter, North Dog e Flash Pyre. É 13 de agosto em Taguatinga do Norte, Distrito Federal. Agosto do Cão Festival. Cangaço Hard Rock, estamos juntos com a Legions of Death. Vem aí! CDM Metal Fest, com as bandas Torture Squad, Crisium, Expurgo, Vulcano, Spiritual Hate, Justabelle, entre outras bandas. É de 8 a 10 de julho em Campo do Meio, Minas Gerais. CDM Metal Fest. Todas as vertentes do metal é na Legions of Death.
Saudações maníacos, nós somos a banda Disgrace and Terror e o nosso som roda no Legends of Death. Hail!